Garganta seca, cansaço, noites que não são frescas e parece que nenhuma roupa serve para aliviar tanto calor. Grande parte do Brasil está sofrendo com esse calor extremo, que desde 1943 não era registrado temperaturas tão altas. É anormal, não só por esse pico de calor, mas também pelos dias consecutivos. Temos essa situação aqui de um bloqueio atmosférico, uma intensa massa de ar quente seco, mostrado pelo mapa de umidade. Essas áreas mais amareladas indicam onde fez mais calor com tempo seco. E justamente a umidade que devia vir da Amazônia ficou mais concentrada entre o Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nesse mapa ao lado, mostra uma situação mais normal para essa época do ano, que seria a umidade da Amazônia vindo mais diretamente ao estado de São Paulo, que é o que costuma acontecer na época de verão, com chuvas mais prolongadas, a nebulosidade, aquela chuva de verão que quase não falha no período da tarde. Então, desses dois mapas, a gente percebe a diferença. As chuvas faltaram não só em janeiro e fevereiro, mas principalmente também em dezembro, que é o primeiro dos meses chuvosos de verão. Então, dezembro já foi quente e seco, não tão quente, mas muito seco. E janeiro, então, continuou sendo seco e ainda mais quente do que dezembro. Essa região de ar quente e seco é o chamado bloqueio atmosférico, as cores mais alaranjadas do mapa. É uma região, uma espécie de tampão, ele impede que o vento se forme na atmosfera, ele predomina de cima para baixo, ou seja, não há formação de nuvens. Numa situação normal de verão, com ar quente e úmido, esse vento ele subiria na atmosfera, faria condensação do ar, ou seja, provocaria as nuvens de chuva. Às vezes ele está no sul, às vezes ele está mais para cá, mas ele oscila, né? E é ele que provoca a chuva mais intensa. Com a situação de bloqueio atmosférico, grande parte do país ficou com temperaturas elevadas. Então, as cores avermelhadas indicam calor acima dos 35 graus, pelo menos, desde o Rio Grande do Sul até boa parte aqui de Minas e do semiárido, passando também justamente por São Paulo e Rio de Janeiro. Quanto mais tempo essa parede atmosférica permanecer, pior o calor. Se a temperatura está alta, a umidade está baixa. E sem umidade não temos nuvem, muito menos chuvas. E as consequências não são apenas físicas, não. São ambientais e econômicas. Com o calor, o solo, berço da nossa alimentação, fica seco, diminui a produção agrícola e acelera o amadurecimento das frutas, hortaliças e verduras. A procura por esses alimentos também cresce, tornando-os mais caros. E não para por aí não. Com o calor extremo e pouca chuva, o nível dos reservatórios do sistema de água da Cantareira chegou a uma situação crítica e continua baixando. Esse calor é reflexo da falta de chuva do ano de 2013 e início de 2014. As chuvas de dezembro em excesso ficaram mais no acumulado entre o Espírito Santo e norte de Minas. Enquanto em São Paulo, desde lá, não teve uma chuva significativa. Ela ficou abaixo da média, menos da metade da chuva acumulada. Cerca de 100, 150 milímetros abaixo do que deveria chover. Enquanto que o mês de janeiro, esse foi um dos problemas também, continuou muito seco e esse tempo mais seco ficou mais grave aí ao norte do estado, principalmente no sul de Minas. Então, entre dezembro e janeiro, essa parte do estado de São Paulo e o sul de Minas tiveram os menores volumes de chuva. Por que ele está mais vermelho aqui? Porque é justamente nessa área que chove muito. Aqui a chuva média é uns 300 milímetros no mês. Faltou chover mais de 200 milímetros nessa região aqui, entre o sul de Minas e o extremo nordeste de São Paulo, exatamente onde está a bacia da Cantareira. E aí se choveu 100 milímetros foi muito, 50. Algumas cidades já estão sofrendo com racionamento de água. No mês de fevereiro, 9 capitais tiveram recorde de temperaturas no ano. São Paulo, 36,4 graus Celsius. Rio de Janeiro, 41,2 graus Celsius, Porto Alegre, 40,5 graus Celsius, Curitiba, Paraná, 34 graus Celsius, Belo Horizonte, Minas Gerais, 33,8 graus Celsius, Palmas, Tocantins, 35,5 graus Celsius, Salvador, Bahia, 31,4 graus Celsius, Goiânia, Goiás, 35,2 graus Celsius, Boa Vista, Roraima, 35,9 graus Celsius. Esse mapa, nas cores em avermelhado, indica que o calor foi bem abrangente, desde o Rio Grande do Sul até pelo menos aí o sul da Bahia e Minas Gerais.
E entre esses estados, o que chamou a atenção foi o Rio de Janeiro, que esteve mais de 41 graus, São Paulo passou dos 36, e inclusive Porto Alegre, com 40 graus ou mais. Então, essas 3 cidades tiveram um recorde de temperaturas para esse verão. Com mais de 10 recordes de temperaturas altas desde 1943, sendo 4 delas só no mês de fevereiro deste ano, são resultados da baixa umidade. Sem chuva, o reservatório de água do sistema Cantareira atingiu o nível mais baixo nos últimos 39 anos.